Olá, eu sou Leni Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo sobre carreira, para potencializar as suas escolhas profissionais. E hoje com uma convidada muito especial, Milena, que veio para compartilhar um pouco da história dela enquanto executiva, né? Hoje, à frente de uma cadeira muito importante na nossa cidade, mas também todos esses desafios, né? Não só do papel enquanto executiva, mas também como mãe, né? Nessas incertezas. Então, quero te agradecer, Milena, pelo teu tempo. Quando a gente comentou, né, de fazer um bate-papo, sempre muito generosa em compartilhar, né? E se deixar, a gente faz um podcast de 4 horas. Então, ainda bem que a gente tem sempre um tempinho antes. E eu queria começar perguntando quem é a Milena. Eu sei que o teu Instagram tá em dia lá também, mas quem é a Milena que não está no LinkedIn? Oi, Leni, boa noite. Que delícia estar aqui. Que prazer, que honra. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, a Milena que não está no LinkedIn, que não está no Instagram, é a Milena mãe, é a Milena esposa, é a Milena amiga, é a Milena feliz. Eu falo que todos os dias é uma dádiva acordar, abrir os olhos e saber que eu tenho o dia inteiro pela frente e que eu posso sempre fazer o melhor. Coisas ruins podem acontecer, notícias ruins podem acontecer, mas eu jamais perco a esperança de que sempre coisas boas vão acontecer. Porque se a gente acorda com esse sentimento bom no coração, tudo flui. E os obstáculos que acontecem ali no dia a dia se tornam mais fáceis, né? Então, acho que essa é a Milena. E uma coisa bem legal, né? Milena feliz, você está sempre com um sorriso no rosto, né, Milena? Sim. E eu acho que assim, eu acho que é um dos teus cartões de visita essa questão da receptividade, né? Isso é coisa de gente lá de BH, né? Mas que de fato assim trouxe muito essa tua abertura também aqui. Mas quanto tempo já em Joinville, Milena? 5 anos e meio. Nossa, é uma joinvilense. Já uma joinvilense. Já come strudel, Sim, apaixonada pela culinária. Que legal. E Milena, assim, eu tava até olhando o teu LinkedIn, né? E tu vem, assim, de uma trajetória muito bacana e muito... parece que até, assim, muito desenhada, né? Muito orquestrada, né? Para chegar até aqui, como é que foi esse processo, assim? Como é que... Daí a gente estava conversando sobre em que momentos que a gente pensa na carreira da gente, Sim. né? E como é que foi essa intencionalidade na tua construção, assim? Eu, desde muito nova, Leni, sempre comentei com a minha mãe que eu gostaria muito de trabalhar cedo, né? Nasci no interior da Bahia, então meu pai, né, era bancário, e sempre que eu tinha a oportunidade de visitar meu pai na agência, eu ficava encantada. Então, desde pequenininha eu falava, eu vou trabalhar em um banco. Que legal. E aos 16 anos, eu tive a oportunidade de ir na cidade do interior e falei com a minha mãe que eu ia procurar um emprego. O interior tem nome, isso tinha 16. Que legal. E minha mãe falou, minha filha, mas você tem que primeiro os estudos. Eu falei, mamãe, eu não vou abandonar os estudos, mas eu quero trabalhar. Eu tinha um sentimento e uma vontade, Leni, muito de trabalhar fora, né? A gente sempre usava muito esse termo. E na minha cidade inaugurou uma pequena galeria, a gente chamava de shopping na época, e eu comecei a bater de loja em loja. Não tinha currículo, mas eu tinha muita vontade. Então, quando eu cheguei em uma loja, falei que eu estava procurando um emprego, a pessoa me recebeu muito bem. Falou, olha, eu preciso de alguém, mas ela tem que trabalhar na parte da tarde, à noite. E coincidia porque eu estudava de manhã. Então, eu falei, olha, eu não tenho experiência, mas se você puder me ensinar, eu vou aprender. Então, com isso eu conquistei a minha primeira oportunidade. E foi um sentimento que ele só aumentou. Então, eu nunca trabalhei desmotivada nesse sentido, porque eu sabia que através da minha realização profissional, por mais que fosse de uma atendente de loja, eu poderia fazer diferente. E ali já me veio meu primeiro start. Eu gosto de me conectar com pessoas. Né? Eu nem pensava ainda em formação de faculdade, nada. E quando eu fui para Belo Horizonte, saí de uma cidade de 90 mil habitantes e chegar em uma capital, por mais que a diferença fosse enorme, essa minha facilidade em me comunicar com as pessoas também me abriu muitas portas. Então, era uma empresa familiar, foi a primeira empresa que eu trabalhei.
E eu tive a oportunidade de aprender. Então, filha de professores, meus pais sempre falaram, o conhecimento é algo que ninguém nos tira. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de aprender, de poder compartilhar, é algo que me inspira e me motiva. Então, quando eu olho para trás, assim, da minha carreira, da minha trajetória, se você me perguntar o que me marcou e o que me marca, foi a oportunidade de aprender. Então, eu nunca tive vergonha de falar, olha, eu não sei, mas eu vou aprender. E esse despertar do aprendizado, eu tenho comigo até hoje. Então, eu gosto sempre de aprender. Acabei de fazer uma nova especialização e eu já estou pensando em outra, porque eu gosto de aprender, eu gosto de ler. E o mais, assim, que me marca muito, eu gosto de compartilhar. Tudo que eu aprendo com a minha equipe, né, eu gosto de compartilhar com eles, porque quando eu escuto, eles me chamam de chefa carinhosamente, né, e falam, nossa, chefa, aquele ponto que você compartilhou, eu criei agora que a gente tem um momento reflexão do dia. Então, todos os dias eu compartilho o resultado com eles e eu tenho um momento de reflexão do dia. Então, são frases motivacionais que eu pego de autores que eu gosto. E que legal, porque eles criaram um hábito. Então, quando eu não mando, eles mandam. Então, já se tornou algo muito positivo. Então, esse compartilhar que me deixa muito feliz. E tem uma coisa bem interessante, né? Eu acho que começar cedo, né? Eu acho que ele já te traz, assim, alguns eu gosto e não gosto, né? Mas sempre olhar assim, poxa, tem algo que eu valorizo desde cedo, então deixa eu caminhar com isso, Sim. né? E assim, 16 anos, escolher a tua primeira formação, né? Já ir para uma cidade grande e já começar a encarar a carreira como algo estruturado, né? Mesmo a gente achando às vezes que esse negócio de carreira é para quem é chefe, né? Eu já ouvi isso, às vezes estagiário falando assim, carreira parece um negócio tão distante, né? Mas que é algo que a gente constrói lá na primeira oportunidade que a gente tem de trocar as nossas habilidades por um recurso, por um salário, né? Como é que surgiu nesse... como é que tu encaixou, né? Tu foi mãe com quantos anos? Como é que foi isso? Quando eu me mudei para Belo Horizonte e estava nessa empresa ainda familiar, eu falei, bom, acho que agora eu preciso mudar. Então, eu entrei como recepcionista e fui mudando de posição dentro da empresa. Então, a dona, né, eram 2 sócios, 2 irmãos, e eles falaram, Mariana, você tem muita facilidade em aprender. Então, sai da recepção, vai para o financeiro, depois você vai aprender um pouco da TI, depois você vai para a parte contábil. Então, todo o conhecimento eu ia absorvendo. E é muita abertura para o novo, né? Que são áreas que vão... Muito. Então, falava, a gente vai mudar de sistema. Eu falava, opa, hoje eu vou me candidatar para ficar até mais tarde. E enquanto algumas pessoas entendiam que aquilo ali de repente não era positivo, para mim era oportunidade. Era oportunidade. Então, muito nova, né? E aí, quando eu comecei a analisar, falei, bom, eu preciso fazer uma faculdade. Antes disso, eu fiz a transição. Saí de uma empresa de 12 funcionários e fui para uma empresa de 6 mil funcionários, call center. Então, na época, as pessoas tinham aquele preconceito, atendente de call center. Eu falei, por que não? Eu vou trabalhar 6 horas, trabalhava 6 horas, e vou fazer faculdade. Então, era tudo que eu queria naquele momento. E quando eu entrei nessa empresa, a gente passava 30 dias em treinamento, e só depois você ia para a linha de frente. E era muito material, então era muita teoria e ao mesmo tempo a prática. Então, quando eu concluí esses 30 dias, falou, Milena, agora você vai atender, vai trabalhar. Eu falei, gente, que legal. Mas eu já pensava assim, quais são as oportunidades que eu posso ter nessa empresa? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? E eu fiquei apaixonada por treinamentos na época, né? Eu passei 30 dias com uma instrutora de treinamento que ministrava todo o conteúdo, tinha prova teórica, tinha prova prática. E eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, como que faz para ser instrutora de treinamento? Ela olhou para mim e falou assim, Milena, você não vai conseguir. Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, eu estou na companhia há 6 anos e eu entrei em uma outra época, era a migração da Telemig para Telemar e depois para Oi, né, uma grande empresa. E aí aquilo me deixou assim incomodada. Eu falei, mas por que não? Me dê uma resposta. E aí ela falou, não, porque requer muito tempo de prática. Eu falei, tá, então tá bom. Acredito que as coisas vão mudar. E aí fui operadora. Com 6 meses nessa posição, existiam muitas campanhas internas. E eu sempre tive uma habilidade, Lene, eu sou da época que eu fiz datilografia. Não tem problema. SD. Eu tive uma habilidade muito grande em digitar. Então, o operador de telemarketing, ele tem que ter um bom script, saber ouvir e digitar com tempo rápido. E
o paciente, né? O cliente que está ali do outro lado tem que sentir essa segurança porque a monitoria ela é muito rigorosa. Então, eu consegui organizar a Milena e eu acabei virando referência na minha equipe. Então, o meu supervisor falava, entrava uma pessoa nova, a Milena vai ficar do lado, a operação carrapato, ensinava. Então, eu tive visibilidade ali, porque eu me dediquei. Quanto outras pessoas, né? Trabalhava 6 horas. As pessoas iam lá, batiam um ponto, dava horário e ia embora. Eu perguntava, pode ficar hoje tem hora extra? Não tem? Então, quando tinha algumas medições da Anatel, eu podia ficar até mais tarde. E aquilo ali eu fui me destacando, porque eles me davam oportunidade e eu conseguia entregar. Com 6 meses eu tive a oportunidade de ir para uma outra área, fiz um pequeno processo seletivo e fui, porque eu tinha as habilidades necessárias. E aí eu vi o quanto era importante e que me saltava aos olhos ser um supervisor. E aí eu perguntei para o meu supervisor, como que eu faço para me tornar supervisora? Ele falou, você precisa ter graduação. Aí eu falei, bom, agora então, né, tinha aí o motivo. E aí eu comecei a olhar a grade curricular, a grade ali dos cursos, e o que me chamou a atenção? Primeiro, administração, porque era algo que eu poderia trabalhar em várias posições e aprender várias coisas. Então, a minha primeira opção na faculdade foi administração. Só que eu não passei, e a minha segunda opção foi ciência da informação. E quando eu olhei a grade, eu falei, gente, é parecido. E eu vou aprender uma coisa a mais, que é desenvolver, que é uma outra habilidade, tá aí. Se eu tiver alguma dificuldade com cálculo, vou aprender. Então, eu fui como segunda opção ali da faculdade. E para mim foi, assim, maravilhoso. Porque eu estava dentro de uma empresa já que me permitiu crescer. E esse fazer faculdade foi algo muito importante. Abre muito mais portas. Abre muito mais portas, é. Só que ao mesmo tempo, quando eu entrei na faculdade, eu fui mãe aos 21 anos. Então, eu tinha que compensar minha carga horária. Eu estudava de manhã, minha faculdade só tinha de manhã. E eu tinha que estender o meu horário de trabalho. E aí começaram os meus desafios, porque eu tinha que dar atenção ao meu filho, cuidei muito com a ajuda da minha mãe, que era ela que cuidava do pequeno. Eu chegava cansada, e aí eu tinha que estudar, porque eu tinha bolsa. Eu não tinha condição financeira de pagar a minha faculdade. Então, eu tinha bolsa, eu tinha que manter boas notas. E, ao mesmo tempo, ser uma mãe presente. Então, aos 21 anos, eu analisando, eu falo que eu já tinha a responsabilidade de uma chefe de família. E olha que eu ainda não era, porque eu morava com a minha mãe e com os meus irmãos. Eu não era casada na época. Então, esse amadurecimento da Milena, que veio do profissional, foi de encontro com o pessoal. Porque, quando eu me formei, meu filho foi buscar o meu diploma. E aí era um toquinho assim, e todo mundo falava, somente eu tinha filho na sala. É muito jovem. E aí eu parei 1 ano na faculdade. Eu falei, eu vou parar 1 ano, porque eu preciso me dedicar como mãe. E o que eu mais ouvi foi, você não vai voltar. Muito, muito. As pessoas, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta. E eu falei, eu vou voltar 1 ano. 1 ano, porque eu preciso ficar com o meu pequeno. Eu preciso ter esse tempo. E eu aproveitei esse tempo também para me dedicar no trabalho. Então, nesse período de 1 ano, eu consegui passar por mais 2 posições. Acelerou, talvez, algumas situações que... Sim. Uma coisa assim que marca muito a tua trajetória, Milena, que delícia nessa cadeira, né? O quanto está presente essa questão da curiosidade. Sim. Né? Então, assim, como crescer é algo muito sensível, assim, porque não é a posição lá do chefe, lá na frente, né? Mas eu quero dar mais um passo, né? E eu vou respeitar o tempo para isso, mas eu quero ter clareza do que eu preciso fazer. Sim. Né? Imagina isso, escolher a faculdade ali, que grande desafio. Meu Deus. Né? E talvez, assim, eu vejo, assim, muito das pessoas, talvez eu vou escolher a primeira formação, qual? Né? E a primeira ideia é, assim, qual dá mais dinheiro? Né? Tudo bem, não tem problema, mas só se conecta mais com as tuas possibilidades de crescimento. Né? E a integrar tudo isso, ainda ser mãe, que também é uma nova descoberta. Né? É um papel, assim, que... No trabalho, a gente ainda pode, de repente, pedir ajuda, né? Mas não dá pra pedir ajuda no papel da maternidade, né? E que desafio pra ti, né? Imagina, assim, o quanto tu amadureceu, o quanto te exigiu isso, né? O quanto acelerou, mas, ao mesmo tempo, prazer, né? Ter a formatura, ter voltado. Sim. Né? Fico imaginando quanto você é dado por desafios, né? Ninguém acreditava que eu ia agora eu vou voltar.
né? E imagino que sair como supervisora também de treinamento da empresa, né? Aí. E eu fui colega dessa pessoa que me treinou. Nós trabalhamos juntas. E legal. E o quanto, né? A empresa passou por várias reestruturações. E o quanto para mim foi valioso, porque quando eu fiz o processo seletivo, tal como era uma empresa muito organizada, ela divulgava o processo seletivo, as pessoas se inscreviam, tinha a parte de entrevistas também, apesar de você já estar dentro da empresa, tinha os pré-requisitos técnicos e você tinha uma prova prática para fazer. Então, o instrutor de treinamento ela tem que ter várias habilidades, porque era eu que passaria agora 30 dias ministrando treinamento para as pessoas, né? E quando eu fiz o processo seletivo, a minha gerente na época, ela me perguntou: por que você quer ocupar essa posição? E a resposta que eu dei foi: porque no dia que eu entrei, que eu tive a oportunidade de passar pelo treinamento, isso me saltou aos olhos. E a oportunidade em aprender e desenvolver as pessoas. E das turmas que eu ministrei, aquilo ali para mim foram assim 5 faculdades em 6 turmas. Porque o que eu aprendi, o quanto eu vi que muitas vezes o que a gente vê dentro da casa da gente, da porta para fora, é totalmente diferente. Eu vi realidades que eu falava assim, não é possível, né? E isso para mim foi muito enriquecedor. Eu ainda tenho pessoas, né? Isso, meu Deus, há quanto tempo? 2002, que estão conectadas comigo e falam: eu lembro da aula que você ministrou, quando você foi ensinar pra gente sobre um tema, e aquilo ali me dá aquele calor no coração que eu falo: que bom que eu te marquei de forma positiva. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso. E um pouco da essência também de professor dentro de casa, né? Essa questão de compartilhar conhecimento, né? E assim, sabe, Mirena, eu vejo que quando a gente se propõe a compartilhar conteúdo, por mais que seja uma empresa organizada, que tem lá conteúdo determinado, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lidar muito com o imprevisto, né? Porque, bom, a pauta tá aqui, mas as pessoas que estão ali, eu não sei o que eu posso esperar, né? Então, precisa dominar, parece que 200%, porque ainda vão ter coisas dali que não estão planejadas, né? E isso, sem dúvida, te traz ainda para um patamar ainda maior, porque depois, né, provavelmente as suas funções foram muito ligadas à gestão, e o treinamento no papel de gestão, ele é contínuo. Contínuo. Eu falo que para essa mudança, né, eu sempre fui muito executora na minha carreira. E quando a gente tem um papel de gestão, você precisa saber como lidar, né? Eu sou executora, não sou, eu ensino, eu sempre vou ensinar, vou esperar receber isso em troca. Mas o que eu mais pude perceber assim também, Lene, ao longo da minha carreira, é que o medo paralisa. E que se a gente respirar um pouco, entender de que a gente não deve se levar por aquele medo, que é normal, né? Eu vou mudar de posição, vou ou não vou. E nós mulheres, né, temos um sentimento muito forte. Então, se eu fosse parando hoje para pensar, quantas vezes eu tive medo de mudar, eu teria ficado quietinha lá em Belo Horizonte, fazendo meu trabalho. E eu não deixei o medo me paralisar. Pelo contrário, eu usei o medo no meu favor. De dizer algo bom, você pode, você tem oportunidade de aprender, tira a melhor lição e vai com medo mesmo. Porque se eu for esperar não ter medo, eu vou ficar ali estagnado. Eu acredito muito nisso, né? Eu lembro daquela corujinha, né? E o medo, ele sempre vai vir. E talvez ele seja muito bom, né? Porque assim, eu imagino, né? Eu quero crescer, poxa, mas tem que ter graduação. Mais uma coisa, mas tem que precisar. Naquele momento a gente pensa, né? No início de carreira tem questão de recurso, né? Muito limitado, tem uma série de coisas, né? Então que o medo, ele sempre nos impulsione, né? Mas teve alguma situação da tua carreira, assim, que o medo te paralisou, que tu abriu mão? Que tu lembre? Olha, quando eu estava nessa empresa de call center, quando eu me ausentei por licença maternidade, eu tinha uma grande colega de trabalho, que era da minha faculdade, da minha sala. E nós nos tornamos amigas, na minha visão era amiga, amizade. E eu me ausentei, né, por licença maternidade, e eu tive um projeto roubado, Leni. Eu estava com um projeto já estruturado, era uma área que tinha várias pessoas, e eu via sempre as pessoas fazendo a mesma atividade. E aí eu falava, por que não ter um olhar diferente? Por que não criar uma campanha para as pessoas se envolverem e no final ter uma premiação? E algo simples. E aí eu sentei, me dediquei horas para montar esse projeto.
E falei, vou apresentar para o meu gerente, né? Mostrei para essa pessoa, mostrei para ela. Ela falou, nossa, eu acho que vai ser um projeto muito legal. Quando eu me ausentei, eu não tive tempo de apresentar, ainda bem que eu apresentei para ele, para outras pessoas, né? Meu projeto foi roubado. E ela apresentou como se eu fosse dela. E naquele momento, Leni, eu tive muito medo. Primeiro porque eu ficaria no mínimo 4 meses fora, né? Voltar ao projeto já poderia estar morto, não ter ido para frente. E eu senti uma angústia muito grande. E aí, antes até, quando foi apresentado, os meus amigos, eles falaram, olha, a gente tem uma coisa para te contar. O seu projeto foi apresentado. Eu falei, como assim? E eles falaram, citaram o nome da menina. Aí eu falei, não, eu preciso falar pro meu gerente que esse projeto era meu e que, menina, fica calma, não se desespera, vai dar tudo certo. E aí, logo em seguida, eu recebi uma ligação do meu gerente. E a primeira frase dele foi, eu sei que o projeto é seu. Nossa. Eu sei que ele é seu. Então, assim, fica tranquila, fique de licença, quando você voltar a gente conversa. Então, se eu tivesse, né, levado isso em consideração ou parado de ser a Milena ali, de propor novas ideias, de fazer o diferente, eu teria, né, vou deixar ali para depois eu não vou arriscar mais. Né? Talvez assim, deixa as minhas ideias para outro momento, para outro desafio, né? E aí eu vou pegar essa ideia, né, Milena, porque tu trabalhou em call center e depois tu foi já para a saúde. Eu ainda tive uma experiência em uma empresa de software. Então eu fui trabalhar com pessoas também, gerindo uma central de atendimento, mas era uma empresa de software. Então, nessa empresa eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos. E aí depois a mosquinha da saúde me picou e até então, mas desde 2011. Mas eu posso pensar assim que sempre a tua trajetória foi gerenciando mais mulheres, até porque nessa empresa de software você era parte de atendimento, talvez também. Eu entrei como gestora dessa área de atendimento e depois eu fui para uma área de projetos e homologação. E a minha equipe era 100% de homem dele. Sério? Primeira vez, eram 17. E foi assim, primeiro um desafio, né? Eu muito falante, o perfil masculino, os homens, né, já são mais assim. E aí eu cheguei e falei, bom, primeira coisa eu quero conhecer. Primeira reunião que eu fiz, que eu coloquei todos sentados e falei que eu queria ouvir deles. Eles ficaram, eram assim, né? Quem é essa louca? Ouviu que tá vendo o quê? Você sabe o que da minha vida? E foi assim, meu Deus, que equipe maravilhosa. Quando eu comuniquei que eu ia sair da empresa, eles fizeram um abaixo-assinado, entregaram pro dono, falando que não era pra Milena sair. Eu não esqueço disso. Porque depois que conquista, né, ali, o quanto eu pude sentir dores que ninguém conseguia sentir, porque eles estavam muito tempo ali trabalhando com esses projetos. E eu falava, gente, parte humana, né? Vocês fazem parte disso, envolvi. Então nós tínhamos encontros recorrentes para falar não só de carreira, mas do lado pessoal. Nessa época tu já tratava de ser Já tratava. E foi uma equipe assim que me marcou. 100% masculino. Ei, que bacana, né? E aí eu fico imaginando quando a gente olha para o perfil comportamental, né? Comunicativo, não vai vir que falar de sentimento, né? Mas eu imagino o quanto eles devem ter se sentido acolhidos, né? Então tem repertório técnico, mas também tem emoção e tá tudo bem, né? Com certeza. Mas assim, olhando muito para essa questão talvez do call center, né? Que eu acho que historicamente é um setor com muitas mulheres, né? Não consigo ver. E a questão de saúde também. Sim. Né? Talvez esses desafios, né, eu não sei se ainda existia ou se tu ouvia essa questão assim, poxa, eu sou mãe ou me dedico para a carreira? Como se fossem escolhas arbitrárias, né? E com medo talvez de perder oportunidade ou de, enfim. Como é que é, assim, depois de ser mãe, lidar com essas incertezas de pessoas que ficam no teu time? E eu sempre tive muita convicção nele, depois até do meu segundo filho, de que para Milena, né, Milena profissional, era muito importante eu ter o meu papel de mãe, mas eu também ter o meu papel profissional. Então, sempre que me pediam opinião da minha equipe ou amigas que falavam, eu vou sair de licença, não sei se eu volto. Para mim, sempre foi uma convicção de que
Se eu não tiver meu lado profissional, eu posso estar indo muito bem com o meu lado mãe, mas é uma coisa que eu sinto falta, né? Então, eu sempre passei essa minha visão, dizendo, olha, cada um tem a sua escolha, faz sentido para você ou não, né? Porque se você me perguntar, Milena, você se culpou? Várias vezes eu tinha que sentir, Mãe, tão parece. de falar, ai meu Deus, vou deixar meu filho aqui, vou trabalhar. Mas eu sempre usei isso também do lado positivo. Então, com os meus medos, com as minhas angústias. Mas é algo que, se o meu lado profissional não estivesse ali na balança com o meu lado mãe, eu não estaria feliz. Então, mesmo com os medos, eu nunca deixei de tomar essas decisões. Então, teve uma época da minha carreira que eu tive que viajar muito, mas muito. Então, eu viajava toda segunda e voltava toda sexta. Então, basicamente, eu não morava na minha casa, né? Trocava de mala. Trocava de mala. E os filhos... E eu sempre fui muito clara com eles, de dizer, olha, é um novo desafio para a mãe. E se você perguntar para os meus filhos, eles vão dizer, a minha mãe é uma executiva. Meu filho ainda brinca ali, o mais novo, ele fala assim, a minha mãe não trabalha, ela só fica em reunião. Porque ele manda mensagem, mãe, pode falar, tem reunião. Ele pergunta isso bastante. Então, para eles passaram por todo esse processo. Então, não era algo que eu inventava. Eles viam a minha realidade. Então, eu me culpava assim, mas para mim sempre fez sentido. Então, se eu não tivesse o pilar profissional, caminhando junto ali com o pessoal, com ser mãe, que eu sempre desejei ser mãe, eu não ficaria feliz. Não estaria. Mas tem a sensação, Milena, que algumas mulheres têm esse sentimento, têm essa convicção, mas não compartilham com um receio de serem julgadas? Sim, eu fui muito julgada, Leni. Muito julgada. Principalmente com essa questão de viagem, né? Como você vai ficar fora a semana toda? Você não vai cuidar da sua casa, você não vai cuidar dos seus filhos. Na época, eu tinha um esposo, você não vai cuidar do seu esposo. Eu deixava tudo muito claro. Minha casa tá ali, tem uma pessoa que vai fazer toda essa gestão da casa. Os meus filhos, eu tenho contato com eles, eu ajudo a fazer o dever à distância, tudo muito organizado. Saíam coisas do controle? Saíam, óbvio que saíam. Mas eu falo que esse julgar também, se na minha cabeça e no meu coração estava tudo certo, eu sigo em frente. Então eu segui em frente, mesmo mediante esses obstáculos. E não tinha problema também em pedir ajuda para minha rede de apoio, que ligar. Então isso, no momento que havia essa necessidade, eu tinha pessoas que eu podia contar, de dizer, olha, faça tal coisa para mim, preciso da sua ajuda. Eu deixava tudo mais organizado. Mas quando tinha algum imprevisto, eu tinha uma rede de apoio ali também para me ajudar. Isso é muito legal, né, Milena? Porque assim, é tão falada, né, essa questão de ter uma rede de apoio, mas aí eu percebo que algumas falam assim, ó, não, mas esse papel é exclusivamente meu. É exclusivo, mas deixa eu entender por que é exclusivamente seu. Né? Quem te disse que é exclusivamente seu? Sim. Né? E eu acho que lidar com a culpa é algo em vários papéis que a gente exerce, né? E eu acho que é bem de dentro para fora mesmo, né? Se a gente não tá de bem conosco e entender que aquela integralidade do papel de mãe não vai me fazer bem, né? Senão a gente fica se mentindo, né? Fica buscando culpas falsas, enfim. Quando eu escuto, eu tenho algumas amigas que são mães em tempo integral, e eu falo, eu te respeito. É uma decisão só. Você tá bem? A primeira pergunta, você tá bem com essa decisão? Eu abri mão da minha carreira. Aí eu falo, olha, quando eu escuto essa frase, é porque acho que tem alguma coisa ali que não tá bem resolvida. Alguém tá culpado. Então... E sabe, Milena, e acho que trazendo um pouquinho, né, que a gente estava conversando, às vezes algumas mães que depois de 2 anos voltam pro mercado, né, e escolheram ficar 2 anos em casa e voltam pro mercado, sério, porque eu fiquei 2 anos parada, eu não aprendi nada, eu fico, como assim tu foi mãe? É sério que tu foi mãe? É que se tu foi mãe, alguma coisa tu aprendeu. Muita coisa. Gestão de recursos, gestão do tempo, né? Meu Deus. Porque a gente deixa de dominar o nosso tempo. Com certeza. Gestão de conflitos, né? Porque eu brinco assim, às vezes eu digo para minhas filhas, brincando, né? Eu vou devolver vocês para cegonha. Né? E por quê? Porque nem todo dia a gente também tá bem, né? Então, poxa, se foram 24 meses, né? Ou se eu parei minha carreira para maternidade, outras competências eu pude me apropriar, né?
Então não dá para assim minimizar também essa escolha, né? E aí pegando lá no corporativo, né? Enquanto mulheres, porque eu vejo assim, existe uma cobrança um pouco da sociedade disso. Nossa, minha mãe parou de trabalhar com a cuidar dos filhos, eu também tenho que fazer, né? Compartilhei aqui contigo, quando eu tive minhas filhas, eu tive perguntas do tipo, mas você não se preparou para ficar 4 meses em casa, né? E eu brincava, mas assim, não, tem um monte de coisa para resolver, né? Mas, primeiro, ser uma escolha muito da mulher, né? Mas, enquanto empresa, né? Quanto que as empresas perdem? E vamos levantar essa bandeira, né, de mães executivas, né? Porque com quantas habilidades elas voltam para a companhia, né? Quantas competências mesmo, né? E o que tu percebe isso? Como é que tu percebe isso, essa mudança, assim, desse papel comportamental, ou de elas se apropriarem mesmo desse novo momento? Agora eu não posso mais fazer hora extra, né, porque eu tenho que buscar o meu filho. Mas o quanto isso se compensa em melhor gestão do tempo? Percebe isso? Percebo bastante. Quando a gente está nessa posição de executiva, ali, de gestão, eu sempre pergunto, né? Se eu tenho uma gestora que vai sair de licença maternidade, sempre gosto de conversar. Você fala, olha, ainda mais seu primeiro filho, né, Leni? Porque muda muito. Falo que com o segundo a gente já tá mais madura, é um outro momento. Mas eu falo, se entenda. Veja se é o seu momento. Você vai ficar 4 meses, né? No mínimo 4. Se tiver tirar férias, porque também os meus 2 filhos, o mais velho tinha minha mãe comigo ali, então ele foi para escola um pouco depois. Mas meu mais novo, ele foi para escola com 4 meses. Então as pessoas falavam, você vai deixar uma criança de 4 meses na escolinha? Como assim, é um bebê? Então eu falava, sim, porque eu vou trabalhar, eu tenho essa responsabilidade, aquilo estava muito bem resolvido. Então eu gosto de ter essa conversa do antes, porque podem existir fatores ao qual estão fora do ambiente de trabalho, né? A vida daquela mãe ali com o pai, com a família, com quem ela vive. Então, Acordar isso, né? Para depois ela também não começar já a ter o sentimento de culpa antes de voltar. Que aí começa aquela contagem regressiva. Nossa, passou 1 mês, passou 2 meses, daqui 30 dias eu volto. E não usufrui. Não usufrui no momento. Então eu acho que primeiro ponto, né? Eu percebo hoje uma maturidade maior das mulheres em saber de que ela vai viver aquele momento, aquele período ao qual ela vai se dedicar mais o filho, a família, e que ela tem para resolver de dizer, eu vou voltar. Porque ela também voltar e não fazer bem nenhum dos 2 papéis é o pior sentimento. Estou fazendo meu trabalho, mas eu sou mais ou menos, só que eu preciso do meu emprego para pagar minhas contas. Em casa eu também estou indo mais ou menos como mãe, porque eu tenho responsabilidade no trabalho e não consigo entregar. Então, quando a gente é mãe, eu falo que o nosso senso de urgência, ele muda completamente. É um outro viés que a gente tem, né? A gente aprende a desenvolver, a gente tem outras habilidades que a gente aguça muito mais quando a gente é mãe. Eu falo que a gente já tem o 6º sentido, a gente vai pro 7º, pro 8º, pro 9º, pro 10º sentido, porque fica tudo muito mais aguçado. E o nosso feeling também muda, Leni. Eu falo que a maternidade, ela nos permite a fazer uma autoavaliação, que é o melhor momento, né? Você se avaliar e saber, não, faz sentido para mim, ou não faz sentido, eu preciso de um tempo a mais, e agora eu preciso abdicar desse trabalho. Mas o primeiro ponto é a mulher respondendo para ela, sem ouvir o marido, sem ouvir o companheiro, sem ouvir a mãe, sem ouvir o pai. Faça essa pergunta para você. Se você responder que sim, faz sentido com o coração leve, eu não tenho dúvida de que vai dar certo. Agora, se você fica, nem eu sei a resposta, então procura primeiro a resposta em você. E da sua liderança também, ter essa conversa assim muito franca, de dizer, preciso de uma ajuda, né? Qual orientação você pode me dar? Porque essa proximidade, quando você vai colocar ali os prós e os contras, isso te ajuda também a tomar a decisão. E não vai ser uma decisão assim fácil, né? Nem fácil e nem assim tão... Não é óbvio que eu tenho que ir por esse caminho, né? O que assim, eu vejo assim que sempre terão prós e contras, mas a mulher tem que estar com essa serenidade, gente. Porque independente da escolha que ela fizer, ela será criticada. Sim. Né? E o que mais me preocupa, menina, assim, são essas mulheres que abrem mão, né?
por uma exigência, né? E aí quando voltam, e se voltam, a culpa é totalmente terceirizada pro filho. Com certeza. Né? Então eu fico, a gente acompanha, né? A gente acompanha. Então, assim, de repente, pensar em outras formas, né? Ou voltar de uma forma, enfim, existem muitas possibilidades. Pouco a nossa legislação brasileira não é tão favorável, né? E aí impede, às vezes, de algumas negociações, algumas possibilidades. Mas eu acho que ter esse olhar consciente, né? Com coragem, né? E entender. Eu vejo tantas mães que falam assim, nossa, 2 meses estava muito bom, né? E tem outras que tá tudo bem se 6 meses é o suficiente, né? Mas não depositar na criança, que não ser ali tão indefeso. E essa responsabilidade. Essa transferência da responsabilidade. Porque acaba sendo mais fácil você culpar alguém. A decisão não foi minha, então eu vou culpar, né? E coitada da criança receber esse sentimento. Então, quando eu falo essa rede de apoio também ali, né? O pai da criança, se é marido ou não, isso independe. Mas tem alguém para você também compartilhar os seus medos. Ajuda, falar, não sei qual é a resposta, mas me ajuda a entender, porque quando você tem esse apoio, por mais que você tenha um frio na barriga e que você fale, 80% ali eu sei se eu vou. Isso te impulsiona. Porque a partir do momento que você também precisar de ajuda, essa pessoa vai estar ali do seu lado. Não para te culpar. E esse ponto que você falou é verdade. Para criticar, muitas pessoas vão te criticar, né? E vão dizer, nossa, tá vendo? Ou tô sendo para dar errado. Mas o primeiro passo é você estar bem com você mesmo. Tomei a decisão e também, quando vier essa crítica, não se deixar bater. Vai ali, respira fundo. Fala, tá bom, não tô ouvindo. Passou. Esses dias, uma amiga foi visitar uma amiga que eu neném e falou assim, nossa, fui lá visitar ela, saí do meu trabalho, cheguei, ela tinha nem café feito, né? E eu fiquei pensando assim, não, tu tinha que visitar a tua amiga e pensar que tu vai chegar lá, tu vai fazer o café, porque talvez nem ela tenha comido. Né? Ela me dá aqui o neném pra você, pelo menos, de dar uma cansadinha, né? Gente, eu acho que nem quando eu não era mãe, não era assim, né? Então, eu acho que falta muito essa questão, assim, da empatia, muito. E eu acho que, assim, as empresas, elas estão caminhando por um olhar mais humanizado, mas parte das mulheres também à frente, né, Helena? Tem. Porque eu vejo, assim, na semana passada até estava conversando com uma amiga que foi muito tempo gerente de RH, e ela tinha 2 pessoas, o casal, trabalhava na mesma empresa. E ela voltou de licença maternidade, ela era analista e ele tinha um nível de coordenação com horário flexível, né? E ela estava se sentindo culpada, porque o bebê ficava malzinho na escola, ela tinha que sair, toda hora justificar que tá saindo, né? E ela disse, não, eu tô prejudicando a empresa, vou pedir minha conta. Na época, ela como gerente de RH, ela falou assim, não, vamos conversar. E aí chamou o casal e falou assim, tu não tem horário flexível? Por que ela sempre tem? Sabe? Então, não tá certo, tem mais o que sair mesmo, vai cuidar do filho, né? Mas vamos ver outras alternativas que não sejam um peso só pra mãe. Né? E parte muito da gente fazer essas perguntas, né, Milena, como gestão, né? E faltam tantas mães no mercado, né? Muitas poderiam estar trabalhando, poderiam compartilhar das suas experiências. E não achar, Leni, que só a experiência de ser mãe, ela não é enriquecedora e agregadora. A gente muda tanto quando a gente é mãe. E quando a gente compartilha, o ouvir o outro, muitas vezes você fala, a minha história não tem nenhum sentido. E quando você compartilha, a outra pessoa fala, uau, era tudo que eu precisava ouvir, né, para tomar essa decisão, ter essa coragem. Então, a gente aprende tanto, porque é uma baita responsabilidade, né? O filho nos ensina a doação, que a gente tem as preocupações. Eu agora com 2 filhos adolescentes, eu falo, são outras preocupações, mas que isso, a gente acha que o papel de mãe é muito simples. É mãe, não sabe a responsabilidade que é. E que as habilidades que a gente procura hoje no mercado, senso de urgência, responsabilidade, o saber ouvir, só de você falar mãe, a pessoa, eu enquanto líder, quando eu estou entrevistando, quando falo mãe, eu já falo, opa, já tem um diferencial. Eu falo, já tem um diferencial.
Porque quer queira, quer não, acaba sendo diferente. Não quem não é mãe não tem, Sim, mas sim. quem é mãe é mais apurado. É que ela não teve a questão de desenvolver, ela teve, né? Então é algo que me salta aos olhos, né? E quando eu vim para Joinville para montar a minha equipe, né? E eu falei, não, pré-requisito, mãe, aí eles olhavam mulher. Mulher, você tá indo na contramão, eu falo, deixa eu montar a equipe. Então, era uma equipe, assim, que sabia desse senso dessa responsabilidade, do trabalho em equipe. Porque mãe tem que trabalhar em equipe ali o tempo inteiro. Toda hora. Influência. O tempo inteiro. Então, você sabe que a pessoa tem jogo de cintura. Que ela não vai ser ali tão, né, inflexível. Então, para mim, e para Milena, isso eu acho ótimo. Não é nenhum tipo de impeditivo. Para algumas empresas, às vezes, é impeditivo. Ainda é, né? Mas eu faço, assim, uma meia-culpa também, sabe, Milena? Eu acho que talvez muitas mulheres nesse papel trouxeram um olhar muito frágil, né? E aí descredibilizou muitas vezes, né? E aí é o nosso desafio de... eu confesso que ainda ouço de alguns clientes, assim... às vezes mulher, né? Porque de mulher, assim, é que... né, Lini, porque tu é diferente, né? Não sou diferente, né? Então eu vejo assim que talvez a gente vai precisar ainda de algum tempo para resgatar um pouquinho desse papel realizador que a maternidade traz. Sim. Não que outros papéis não tragam, mas a maternidade... Eu lembro assim de quando eu não tinha filho, né? Saía do escritório, tem terminar esse relatório aqui, então eu vou tomar um banho, pegar um vinhozinho e vou terminar, né? Hoje no papel de mãe, esquece. Vira a chave, né? Tu abre a porta dentro de casa, é outra chave que tu vira, né? Então, como lidar com isso também, né? E eu vejo no escritório também como a gestão do tempo é diferente. Não, eu só tenho aquele tempo ali. Eu não tenho como dar uma esticadinha depois, né? Mas é um exercício muito nosso mesmo pra gente se posicionar. Sim. Eu acho que trazer isso como dores e alegrias, mas num processo de amadurecimento, né? Para que a gente possa acrescentar isso no ambiente corporativo e ter mais mulheres que retornem e queiram crescer também, né? Crescer, não digo nem só em cargo, mas ocupar efetivamente seu espaço. Sim. Né? E, pois 5 anos em Joinville, né? 5 anos em Joinville. Já é uma Joinville. Já é uma Joinville. Além disso, né? Que quando tu veio, formato equipe, ter essas dores, né? Uma coisa que eu vejo muito, talvez, também pelo teu carisma, né, Milena? Porque acho que sim, tem um repertório técnico muito grande por trás, mas que ele te impulsiona. Mas o que te abre portas é muito essa tua afetividade, né? É muito teu isso. Tu percebeu que isso te abriu mais portas? Quais foram os desafios nessa adaptação, talvez, em Joinville? Quando eu cheguei em Joinville, eu me mudei pra cá em fevereiro, bem no carnaval. Aquele calor em Joinville. Carnaval que a gente não tem. Que a gente não tem. Eu já, né, eu achei o máximo. Falei, nossa, que legal que não tem carnaval. Recém-vindo do Nordeste, então, né, tava bem 3 semanas, tem um mês de carnaval. E quando eu comecei a entrevistar as pessoas aqui em Joinville, eu logo percebi que as pessoas têm muita capacitação técnica, né? Então, quando eu analisava os currículos, eu falava, nossa, tem bastante. Eu buscava esses pontos ali na entrevista, mas eu queria saber da pessoa. Então, eu queria me conectar com a pessoa. Não chocar muitas pessoas. Aí eu fazia algumas perguntas, e o que você gosta de fazer nas horas vagas? As pessoas, oi? O que você gosta de fazer? Aí as pessoas meio que se assustavam. Então, a Milena, isso é muito meu. A empatia é algo que eu gosto de exercer. Então, eu gosto de me colocar no lugar da pessoa que eu tô ali entrevistando. E para dizer assim, faz sentido, não faz. E aí eu sempre falo, olha, é um contrato entre 2 partes. As 2 partes precisam caminhar juntas. Tem a sua expectativa e a minha expectativa. Então, quando eu me mudei para cá, eu senti um pouco as pessoas mais fechadas, né? Como eu morei 18 anos em BH, eu brinco que o mineiro, você conhece ele hoje à tarde, ele já te chama para tomar um café e comer um pão de queijo na casa dele, e semana que vem ele já tá viajando junto. O mineiro é muito dado, assim, sabe? Muito aberto. Então, o mineiro tem muito isso. Então, quando eu cheguei, eu me senti um pouco, assim, estranha nesse sentido, né?
E aí eu comecei a observar. Falei, deixa eu observar como que funciona. Então, eu mudei para um condomínio grande. E aí, por coincidência, o meu vizinho era um mineiro. E aí aí eu brinquei e falei, olha, um mineiro logo do meu lado, né? E tive a grande oportunidade de conhecer uma pessoa, que é a Miriam, que as pessoas falam que nós dois somos irmãs. Que é uma pessoa também que é muito aberta, muito comunicativa. E a gente se conectou muito forte. E isso transbordou para a equipe também, ao qual ia trabalhar ali junto comigo. Então, isso me ajudou a não deixar de ser a Milena alegre, a Milena otimista, e que passava isso para as pessoas ali em uma entrevista, mas também no dia a dia do trabalho, de dizer, olha, o desafio é esse, mas a gente vai estar junto, e a oportunidade de aprender. Você quer aprender? E quando as pessoas falam, nossa, eu nunca ouvi falar disso que você veio fazer aqui, eu tenho a oportunidade de aprender, eu falei, então vamos junto. Então eu formei essa equipe, que é uma equipe que parte dela ainda está lá no CSI, que me orgulha bastante. Mas quando eu fui para operações, né, sentar ali na cadeira agora do hospital, Leni, quando eu recebi a proposta, aquilo me gelou assim, uma dor que eu falei, mas eu não sei fazer isso. E aí o meu gestor falou, vai tirar de letra. Aí eu falei, bom, se você que me conhece, que é meu líder, falou que eu vou dar conta, então eu vou. Com medo, por exemplo, eu fui. E eu cheguei na semana do meu aniversário. Então eu cheguei na segunda-feira, e eu fui recebida com uma festa de aniversário. Aí eu falei, gente, que ainda falei, nossa, que legal. E eu estava recebendo uma equipe que estava fragilizada, de uma gestão que não tinha o pilar pessoas. Então eu fui, né, aprendendo sobre eles, respeitando o momento de cada um, mas mostrando quem era a Milena, dizendo, o desafio está aqui, mas estamos juntos. Então eu tive essa oportunidade de resgatar esse lado pessoas, e que hoje eu olho e falo, nossa, que equipe eu tenho, que equipe fantástica. Pessoas cuidando de pessoas, e que eu falo que é de dentro para fora. Não adianta a gente só cuidar da porta ali, pensar que o paciente pra gente é sempre o primeiro lugar, mas eu também tô ali para cuidar das pessoas, né? Para ouvir e te dizer, hoje você não tá bem, o que foi que aconteceu? Né? E que elas fazem parte de um processo. Senão, eu coloco um monte de robô para trabalhar e tiro as pessoas. Tem tanto equipamento de teleatendimento, né? Sim. E eu acho que muito dentro disso que tu acaba deixando muito do teu legado, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente fala muito em despedidas, né? Muito em legado, né? O que eu deixaria enquanto legado, né? Se de repente o teu ciclo terminasse amanhã, o que as pessoas falariam da Milena? Tô ligando lá. Ligando lá para saber, para tirar referência. Claro. O que tu entende assim que tem deixado como marca? Bom, a primeira é que a Milena é muito humana. E a Milena sabe ouvir. A Milena cobra. Ela nos mostra qual é o desafio, mas que ela tá aqui também para apoiar, para incentivar e para dizer que a gente é capaz. Então, e transparência. Eles sabem de tudo. Então, se você perguntar, eles sabem. A Milena é transparente. Eu brinco, né? Quando eu chego, às vezes que eu dou um bom dia, assim, com tom, daqui a pouco eles começam. Ixi, o que a chefa tem? Chefa, você não tá bem hoje, né? Então, a Milena, eles sabem. Então, eu passo isso para eles, de dizer, a responsabilidade, ela é nossa. Se hoje o meu ciclo se encerrar ali, eu acredito de que esse vai ser o ponto. A Milena humana, a Milena parceira, a Milena que cobra, mas a Milena também que mostra onde a gente tem que chegar. E os desafios que vão acontecer ao longo do caminho, e que nós somos um time. Um time que algumas pessoas, né, desde que eu entrei, algumas pessoas saíram da equipe, outras entraram, mas que é uma equipe que se completa e que eu faço questão de que eles saibam ali quais são os papéis, responsabilidades de cada um deles. E até te provoquei nessa pergunta, Milena, porque assim, quando a gente fala em legado, o legado é construído hoje, Sim. Né? E a gente às vezes não pensa nisso, né? Não pensa nisso e pensar nisso reforça muito a nossa missão hoje. Sim. Né? Sim. Porque amanhã eu posso não estar por uma série de motivos, né? E eu acho que a gente pensa nessa construção, né?
nessa reputação, nesse legado. Isso mesmo. E o que eu falo que é um exercício, né, Lili? Eu falo isso sempre com eles. Eu falo, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Então a gente tem que deixar tudo organizado, tudo muito bem estruturado, porque pode acontecer. Sim. Né? E as pessoas, nossa, mas você vai sair? Não, não é isso. É deixar tudo organizado, porque qualquer um que venha também perceba isso, né? De que não tá tudo na minha cabeça, Exato. não tá tudo comigo. E uma vez eu ouvi de um grande executivo, a gente tem que assumir um novo desafio. Assim, meu primeiro dia no trabalho é pensando no meu último dia que eu vou estar lá. É isso mesmo. Sabe? É começar hoje, seja com a gestão do conhecimento, seja com compartilhar. Mas ele dizia assim, eu começava um desafio pensando assim, ó, ou eu vou ficar aqui 12 meses, se acontecer outra coisa. Então, não é pensar só para estar fora, mas construir isso pensando que amanhã eu posso estar no outro desafio da própria companhia. Com certeza. Né? E é tão frustrante assim para o executivo, tá, mas eu não tenho ninguém para ficar no meu lugar, né? Então, o que você fez nesse período de gestão? Como é que você desenvolveu as pessoas? Isso mesmo. Não desenvolveu, né? E eu quero, sim, te agradecer, Milena, assim, sabe? Eu acho que o nosso podcast, ele tem como uma missão muito grande compartilhar histórias inspiradoras, né? De carreiras que, não que deram certo, mas que quem está ocupando essa cadeira agora está satisfeito, mas que sabe que passou por muitos perrengues, por muitas dúvidas, por muitas incertezas, né? Porque eu vejo que as pessoas às vezes olham a gente no LinkedIn, né? E nós não somos só o que está no LinkedIn, com certeza. Aquilo lá é um momento que a gente está neste momento, né? Amanhã pode ser outra coisa, pode ser algo que nem faça sentido atualizar lá, né? Mas que aquele título, aquela função tão bonita requereu tantos desafios, né? Tantas noites de sono, tantas noites de estudo, né? Tantos momentos que eu imagino que tu pensava assim, agora eu vou dar uma descansadinha. Não, preciso estudar mais um pouquinho, né? Para não perder a oportunidade, né? Estar pronta para a oportunidade, né? Então eu quero sim agradecer e eu tenho certeza que vão inspirar muitas mulheres, muitos homens também, né? E vai ter muita gente lá te adicionando no Instagram, lá no LinkedIn. E até entender, como é que tu tá no Instagram lá? Milena Vitório Alves. Milena Vitório Alves. No LinkedIn também, né? Vitório Alves, tá? Que legal mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, Mi? Eu falo que o quanto é bom a gente poder falar, trocar experiências. Eu sou suspeita para falar de você. Foi um presente em Joinville que eu ganhei também. E que bom poder levar um pouco da minha história para outras pessoas e a gente se ajudar, né? Criar essa rede de apoio. Por que não ajudar? Por que não compartilhar com as pessoas? Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. Gosto de falar, né? Como você comentou, a gente ficaria aqui 4 horas sem conversa. Mas a tua agenda não é fraca, né, Milena? Nossa, eu peguei uma senha lá, eu acho que 836 lá, e vou esperar lá, cara. Que legal. Mas que delícia. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Obrigada mesmo. De coração. Obrigada. Eu que agradeço.